Aprender sempre, quarto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, atividade 1. Antes da gente começar, coloquem nome da escola, nome do aluno, data e turma. Atividade 1. Finais de conto. Estrutura do enredo de uma narração. Narrar é uma atividade que faz parte das nossas vidas. Contamos histórias, causos, piadas, fofocas, entre outros. Em todas essas formas de contar, recorremos ao ato de narrar. Quando narramos algo, inevitavelmente utilizamos alguns elementos. Criamos um narrador, alguém que conta a história. Imaginamos um ambiente, o local onde se passa a história. Produzimos personagens, aqueles que agem na história, e o tempo, momentos em que ocorre a história, geralmente no passado. Além desses elementos da narração, que são encontrados em todos os modos de contar histórias diversas, é importante lembrar que toda narrativa também tem uma estrutura de enredo, de história. Situação inicial. Momento da narrativa em que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo. Conflito. Momento em que é apresentado o problema da história. Desenvolvimento. Trechos em que são contados os desdobramentos da história. Clímax. Ponto em que o problema se intensifica e fica mais perto do fim. É geralmente momento de muita aflição. Desfecho. O final da história propriamente dito, em que conhecemos o fim planejado pelo autor da narrativa. Vamos praticar? Letra A. Com ajuda, leia o conto O Ganso de Ouro, dos Irmãos Grimm, e depois responda as questões. O Ganso de Ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado de Dummling, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo, e ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Aconteceu que o filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha, e a sua mãe lhe deu um bolo delicioso e uma garrafa de vinho para ele levar, a fim de que ele pudesse se refrescar e se alimentar durante o trabalho. Quando ele entrou na floresta, um pequeno velhinho lhe disse bom dia e falou: será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa, porque estou com muita fome e sede? Porém, este jovem e esperto rapaz respondeu: dar a você o bolo e o vinho que trago comigo? Não, obrigado. Eu não tenho o suficiente para mim, e foi embora. Logo, o irmão mais velho de João Bocó começou a derrubar uma árvore, mas tinha apenas dado algumas machadadas quando errou o golpe, se cortou e foi obrigado a ir para casa a cuidar do ferimento. Ora, tinha sido o pequeno velhinho que o fez cometer este acidente. Em seguida, o segundo filho saiu para trabalhar e sua mãe também lhe deu um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. O mesmo velhinho encontrou-se com ele e lhe pediu algo para comer e beber. Mas ele também se achava muito esperto e falou: quanto mais você comer, menos sobra para mim. Então, vá embora. O pequeno velhinho pensou que o garoto também teria sua recompensa, e no segundo golpe que deu contra a árvore, ele errou o alvo e acertou bem na perna. Assim, foi obrigado a ir para casa. Diante disso tudo, João Bocó disse: pai, eu gostaria de ir para cortar lenha também. Mas o seu pai respondeu: os seus 2 irmãos machucaram as pernas. Seria melhor que você ficasse em casa, pois você não sabe nada sobre esses negócios de cortar lenha. Mas João Bocó era muito teimoso e finalmente seu pai concordou. Vá então, você ficará mais esperto quando você sofrer por causa da sua tolice. E a sua mãe deu a ele somente um pouco de pão seco
e uma garrafa de vinho. Mas, quando entrou na floresta, ele encontrou o pequeno velhinho que lhe disse: Me dê um pouco de comida e de bebida, pois estou com muita fome e sede. João Bocó disse: Eu tenho apenas pão seco e vinho. Se isso for bom para você, poderemos sentar para comer tudo o que temos juntos. Então, eles se sentaram, e quando o rapaz pegou o pão para comer, eis que isso se transformou num bolo delicioso. O vinho simples, ao saboreá-lo, havia se transformado em vinho finíssimo. Eles comeram e beberam com satisfação, e quando haviam acabado, o pequeno homem disse: Como você tem um bom coração e teve a alegria de dividir tudo comigo, eu lhe darei uma bênção. Ali está uma árvore velha. Corte-a e você encontrará algo embaixo de suas raízes. João Bocó pediu licença e continuou seu caminho. O garoto pôs-se a trabalhar e derrubou a árvore. Quando ela caiu, encontrou no buraco embaixo das raízes um ganso, com penas de puro ouro. Ele pegou o ganso e foi em direção a uma pequena pousada à beira do caminho, onde ele pensou em dormir durante a noite antes de retornar para casa. E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas, mas, quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. Afinal, era uma maravilhosa ave. Queriam muito retirar uma das penas do rabo do ganso. Por fim, disse a mais velha: Eu quero e vou conseguir uma pena. Ela esperou até que João Bocó fosse dormir e segurou o ganso pela asa. Para sua grande surpresa, ela ficou grudada, pois nem sua mão, nem seus dedos conseguiram se soltar. Depois veio a segunda irmã, que também pensou em pegar uma pena, mas no momento em que ela tocou a sua irmã, também ficou grudada. Finalmente veio a terceira irmã. Como as outras, queria uma pena, porém as 2 mais velhas gritaram: Se afaste, pelo amor de Deus, se afaste. Ela não entendeu o que queriam dizer. Se elas estão lá, pensou a última irmã, eu também posso. Ela se aproximou e, no momento em que as tocou, ficou grudada, ou seja, mais uma presa ao ganso. As 3 irmãs fizeram companhia para o ganso a noite toda no relento. Na manhã seguinte, João Bocó levantou-se e colocou o ganso debaixo de seus braços. Ele não percebeu de modo nenhum as 3 garotas, mas saiu com elas penduradas pela cidade. Toda vez que ele corria, as irmãs eram forçadas a segui-lo, quer elas quisessem ou não, tão rápido quanto suas pernas pudessem correr. No meio de um campo, um padre os encontrou e, quando ele viu o cortejo, disse: Vocês não se envergonham de si mesmas, suas garotas atrevidas, correndo atrás de um jovem rapaz dessa maneira pelos campos? Esse é um comportamento digno? O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora, mas, assim que a tocou, ele ficou preso imediatamente e seguiu o cortejo, embora totalmente contra sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão depressa. Naquele momento, sentiu uma pequena agulhada no dedão do seu pé direito. Foram andando e encontraram o ajudante do padre, o qual, vendo seu senhor naquela situação, ou seja, correndo atrás de 3 garotas, ficou espantado e disse: Calma aí, senhor, para onde vais com tanta pressa? Tenham batizado hoje? O ajudante do padre correu e tocou a roupa do religioso, e eis que ele ficou grudado também. Enquanto os 5 estavam assim, marchando rapidamente, um atrás do outro, eles encontraram 2 camponeses que vinham do trabalho com suas enxadas, e o padre gritou com toda a sua força para que eles o ajudassem. Porém, mal eles tocaram as mãos no padre, também ficaram na fila. Daí, eles já eram 7, todos correndo juntos atrás de João Bocó e do seu ganso. Ora, João Bocó pensou que gostaria de fazer um pequeno passeio
antes de ir para casa. Então, ele e os seus acompanhantes, que estavam seguindo, chegaram a uma cidade onde havia um rei que tinha somente uma filha. A princesa era uma pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela, com seu ganso e todos os seus acompanhantes. Assim que ela viu os 7 presos, uns nos outros, e correndo juntos, pisando um no calcanhar dos outros, a princesa não conseguiu segurar uma longa e barulhenta gargalhada. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e se casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro do reino. Viveu durante muito tempo feliz com a sua esposa, mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso, isso eu nunca fiquei sabendo. B. Releia o primeiro parágrafo do conto e identifique os seguintes elementos da situação inicial do enredo, ou seja, da história. Os personagens, quem está envolvido na narração, o lugar mencionado, o tempo de quando aconteceu a história, no presente, passado ou futuro. Vamos responder. De acordo com o primeiro parágrafo, os personagens são um homem e 3 filhos. O lugar mencionado, a casa deles. O tempo de quando aconteceu a história, no passado. Letra C. Que outro ambiente do conto aparece a partir do segundo parágrafo? Marque um X na imagem a seguir. A primeira imagem nós temos uma floresta, a segunda imagem a praia e a terceira a cidade. D. Que conflitos aparecem nesse ambiente? Explique-os com suas palavras. O ambiente que acontece é na floresta, então vocês podem estar marcando um X na primeira imagem. A letra D, vocês vão escrever do jeito de vocês o conflito que aparece nesse ambiente, lá na floresta. Letra E. Qual dos trechos a seguir representa o clímax, ou seja, o ponto alto da história e que está prestes a ser resolvido? E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas, mas, quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. A princesa era pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela com o seu ganso e todos os seus acompanhantes. Calma aí, senhor. Para onde vais com tanta pressa? Tem um batizado hoje? O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora, mas, assim que a tocou, ele ficou preso imediatamente e seguiu o cortejo, embora totalmente contra sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão depressa. Quais são? A segunda opção. A princesa era pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela com o seu ganso e todos os seus acompanhantes. Façam a correção aí. F. Quantos personagens aparecem no conto? Escreva quais são eles. G. Qual é o final do conto? Transcreva nas linhas a seguir o desfecho do enredo, ou seja, da história. H. Você concorda com o final desse conto? Justifique sua resposta. I. Supondo que você tenha sido convidado pelos autores para mudar o final do conto, O Ganso de Ouro, que seria publicado em outra edição, mude o final do conto mencionando o que aconteceu com o Ganso de Ouro, como vivem João Bocó e a princesa, o que aconteceu com os irmãos de João Bocó, o que aconteceu com os pais
de João Bocó? Vamos responder. Letra F. São 16 personagens. Um homem, 3 filhos, a mãe, o velhinho da floresta, o dono da pousada, 3 filhas, o padre, o ajudante do padre, 2 camponeses, rei e a princesa. Letra G. O final do conto. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e se casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro do reino, viveu durante muito tempo feliz com a sua esposa. Mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso? Isso eu nunca fiquei sabendo. Letra H. Vocês vão responder, cada um colocando a sua opinião, se concorda ou não com o final do conto e explicar o porquê. Utilize as linhas a seguir para produzir seu final de conto. Esse é o espaço que vocês vão escrever o final de vocês, seguindo aquelas orientações lidas. J. Releia o final de conto que você produziu e avalie o que precisa ser alterado. Nossos critérios. O conto apresenta uma solução para o conflito? Sim ou não? O que preciso melhorar? O final apresenta parágrafos organizados? Sim ou não? O que preciso melhorar? As palavras estão escritas de forma adequada? Fiz um uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto? As personagens mencionadas aparecem no final do conto de forma clara? O conto apresenta um final que todos os leitores entendam? K. Retome o texto e verifique o que precisa ser modificado, reescrevendo-o se necessário. Aprofundando conhecimentos. Esse pequeno texto vocês podem estar lendo com a família de vocês para a gente estar conhecendo melhor os irmãos Grimm. Fim da primeira atividade. Não esqueçam de se cuidar. Beijos e abraços.